Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou trazer mais um município muito importante do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo diretamente do município de Quari, que fica na região do Médio Solimões. Quari é conhecida também como a terra do gás, porque aqui existe uma exploração de gás natural e petróleo, que abastece principalmente a capital, a cidade de Manaus, através de um gasoduto que vai de Urucu até a nossa capital. Com isso, a arrecadação da cidade cresceu muito e possibilitou grandes investimentos. E Quari está numa posição estratégica e é um dos maiores municípios do nosso interior. Além da riqueza pela exploração do gás natural e de petróleo, além das suas belezas naturais, Quari também é conhecida por ser uma cidade genuinamente de vascaínos, que todos os dias, como sempre, acompanham as notícias do nosso Vascão através do canal Atenção Vascaínos. Essa é mais uma cidade que eu trago aqui para que todos possam conhecer e admirar as belezas do nosso Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse sábado pela manhã, em mais um Faísca Taon. Olha, torcedor, vou confessar, eu não lembro se em 5 anos de canal Atenção Vascaínos eu estava tão animado com esse momento do Vasco. E hoje eu vou propor para vocês aqui um debate. Conto muito com o comentário de cada um de vocês aí embaixo, com o like, com o compartilhamento. Vou usar a prancheta para falar um pouquinho do que eu ando observando dessa equipe do Diniz agora, principalmente. Há quanto tempo o Vasco não tinha um elenco tão bom quanto esse que o Vasco tem agora? Promovi com a capa uma provocação e quero ver se você concorda ou não comigo. Depois da vinheta, eu volto, falando muito sobre esse atual momento do Vasco, esse elenco, esse time de titular. Até onde essa equipe pode chegar? Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a trazer os meus argumentos aqui, por que eu estou tão confiante com essa equipe do Vasco, eu vou mostrar para você o que a Fut Fanatics já está oferecendo. Olha essa camisa que está aí na tela, a terceira camisa do Vasco para a temporada 2025, que já está se encerrando, mas uma camisa histórica. Além de ser uma camisa do Vasco campeão de terra e mar, é o último modelo lançado pela Capa. A Capa que foi essa parceira do Vasco aí em 2 oportunidades. Primeiro lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, e agora voltou aí nos últimos anos também e está encerrando essa parceria. O Vasco terá uma nova fornecedora de material esportivo e seria muito bacana se o torcedor vascaíno pudesse guardar essa recordação. Então dá essa moral, usa o cupom aqui do canal Atenção Vascaínos que você tem 7% de desconto. Lembrando que a Fut Fanatics, obviamente, não é só produto do Vasco. A Fut Fanatics é uma enormidade de produtos que você vai entrar e vai ter acesso. Então dá aquela moral, escaneia o QR Code e cola com esse desconto de 7%. Então, torcedor vascaíno, eu coloquei na capa hoje a questão da qualidade e o tempo que o Vasco não tem uma equipe de futebol tão confiável. E olha, torcedor, que o futebol é algo apaixonante. Porque a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. E a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã. É algo assim que você acaba ficando sempre na dúvida se você pode ter convicção no que você está falando ou se você não pode ter convicção. Quer ver uma coisa, torcedor? Eu tenho um filho de 16 anos, o Felipe.
E essa semana eu falei algo para o Felipe que até então eu nunca tinha falado desde o seu nascimento. Eu disse, filho, pela primeira vez eu não tenho medo de assistir nenhum jogo ao seu lado. Até porque hoje, você com 16 anos já é quase um homem, é um adolescente, mas já tem discernimento sobre quase tudo. E não vai ser uma derrota do Vasco que vai fazer você trocar de time. Agora, quando você era criança, ali até os seus 11, 12, 13 anos, ele começou a assistir jogo comigo desde que ele estava na barriga da Fernanda, da minha esposa. Inclusive, a primeira palavra que o Felipe falou não foi nem papai nem mamãe, foi gol. Mas isso é uma outra história para um outro momento. E eu vou trazer para vocês aqui um episódio que me marcou bastante e eu já falei aqui em algumas oportunidades, mas serve para contextualizar onde eu quero chegar. Em 2019, em que o rival estava patrolando todo mundo no Campeonato Brasileiro, o Felipe tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E eu, naquela noite do 4-4, o Felipe queria muito assistir aquele jogo comigo. E eu disse, não, você não vai assistir esse jogo comigo. Inclusive, eu moro num sobradinho, e quando ia começar o jogo, eu disse, sobe que amanhã você vai ter aula. E para quem não lembra, o Renier fez o gol com menos de 1 minuto. E eu lembro que eu olhei na escada e vi ele, e ele ouviu o gol do rival. E eu falei para ele, Felipe, sobe e vai dormir, eu já falei para você. Porque qual era a expectativa naquele momento? Do Vasco ser patrolado. E no outro dia de manhã ele acordou, a primeira pergunta que ele fez para mim foi, pai, quanto foi o jogo? E quando eu falei que foi 4-4, até hoje ele não me perdoa que eu não deixei ele assistir aquele jogo. E eu, obviamente, fiquei muito arrependido, porque torcedor vascaíno tem naquele jogo um suspiro de esperança que o Vasco ainda estava vivo. Porque nos últimos anos foram tantas decepções, tantas amarguras, tantos rebaixamentos, o não acesso, enfim, algo assim inacreditável que esse clube está vivo ainda pela força da natureza da sua torcida, porque senão esse clube já estava fadado a virar um clube de história, praticamente um museu. E isso que vem acontecendo esse ano aí, essa reviravolta, que o Diniz, que a nova direção, que a Janela, que o Admar Lopes fizeram no clube, é algo que eu tenho muita confiança que o Vasco vai conseguir terminar o ano brigando por vaga na Libertadores da América e também, assim, uma força que hoje a Copa do Brasil está muito em aberto. Eu não digo que o Vasco é favorito, e também não digo que tem algum favorito. Para mim está muito em aberto a Copa do Brasil. E eu quero trazer mais um detalhe aqui, antes de pegar a prancheta e trazer algumas coisas táticas do Fernando Diniz do último jogo. Olha só como são as coisas. Quando o Vasco elimina o Botafogo, o Vasco está com uma questão com alguns jogadores lesionados, alguns contratados para entrarem fora. E eu lembro que foi quase unânime que o torcedor vascaíno ficou feliz, eu fiquei muito feliz, que a semifinal e a final da Copa do Brasil passou para o final do ano. Porque naquele momento o Cruzeiro estava voando, o Fluminense aí tinha acabado de voltar do Mundial de Clubes, também estava com uma base jogando muito bem. O Corinthians é que está mais ou menos nessa fase que está hoje. O Corinthians a gente nunca sabe o que esperar, porque tem muito rolo, muita confusão, direção, diretoria. Ontem mesmo o médico do Corinthians pediu a conta, disse que o presidente não sabe nada de bola, enfim, aquela confusão que é sempre o Corinthians. E na cabeça de todo torcedor vascaíno, o momento ideal era esperar acabar o final do ano. Hoje, eu acho que não tem um só torcedor vascaíno que não pudesse desejar que a semifinal já fosse semana que vem e a final já daqui a 2 semanas, porque o momento do Vasco é muito bom. Nos últimos 10, 12 jogos, uma derrota do Vasco foi aquela contra o Palmeiras. Então o Vasco vive um momento muito bom, confiante, em que o Diniz já consegue rodar o elenco e o nível não cai. Muito pelo contrário, ele roda o elenco e o nível da equipe acaba subindo. Então assim, torcedor, eu estou muito confiante e eu acredito que esse elenco formado, esse treinador que a gente tem hoje, desde 2011, 2012, aquela equipe que foi campeã da Copa do Brasil, vice-campeã brasileira no apito e quartas de final de Libertadores do América, o torcedor do Vasco não tinha um elenco e um time tão confiável. E tem mais um detalhe, acredito eu
que o elenco de hoje é até superior àquele elenco. E por que eu falo isso? As opções eram bem escassas naquele elenco. A gente não pode esquecer que o Bernardo era praticamente o reserva de tudo do meio para frente, o reserva imediato. Tinha ali também uma condição entre Alexandro e Elton, que ficavam ali naquele revezamento. As opções não eram muito grandes. Por exemplo, na lateral esquerda, o Gilmar improvisado entrava todo momento ali, né? Da lateral direita, o Alan também foi improvisado em algum momento e o Fagner ficou no banco. A nossa zaga, Anderson Martins e Dedé, era excepcional. Agora, quem veio aí para tentar suprir as deficiências foi o Renato e o Rodolfo, que a gente já não pode falar o mesmo. Enfim, não era opções e mais opções, muito pelo contrário. Já hoje, a gente tem a possibilidade de um time ideal do Vasco, que provavelmente na cabeça do torcedor seja Léo Jardim, não só do torcedor, do Fernando Diniz também, Léo Jardim, PH, Cuesta, Renan e Piton. Hugo Moura ou Tietê, dependendo do jogo, Barros, Coutinho, Rayán, Nuno, Andrés Gomes. Basicamente é isso. E você pode montar um banco de reserva que você pode ter o Tietê, você tem o Puma Rodrigues, que joga nas duas laterais e provavelmente estará na próxima Copa do Mundo. Você tem o Matheus França, que é um baita jogador, entrando em forma cada vez mais, me parece que vai ajudar muito, que vou falar daqui a pouquinho dele. Você tem o David, que ano passado, a hora que o Vasco decolou no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ele era fundamental. Infelizmente teve aquela lesão de ligamento cruzado, que acabou aí atrasando um pouco a carreira dele. Você tem o Verratti, que é o artilheiro do Brasil e está no banco, e ninguém questiona muito por ser o artilheiro do Brasil, porque o momento realmente é dele ficar no banco. Então, olha, torcedor, quantas opções boas a gente tem hoje no elenco para o Fernando Diniz poder trabalhar e fazer aí o que ele imagina nessa equipe do Vasco. Então eu fico bem feliz de poder aqui compartilhar com vocês dessa minha opinião. Se você não concorda, se você ainda acha que é cedo para poder falar sobre isso, ok, eu respeito. Traga seus argumentos, coloque seu comentário aí embaixo, que eu não tenho dúvida que eu posso debater isso com você sem problema nenhum. E daqui a pouco, daqui a 3, 4 rodadas, se as coisas voltarem a não acontecer, eu falar, olha, eu acho que eu me precipitei. Porque se tem algo aqui que eu não tenho medo e problema, é de voltar atrás sobre opinião que eu dou, se daqui a pouco... Até porque o futebol, como eu falei antes, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Torcedor antes queria que o jogo demorasse mais para acontecer, agora a gente já queria que fosse no outro dia, porque, por exemplo, o Cruzeiro que estava voando, hoje já anda oscilando. E só trazer aqui a prancheta sobre aquilo que fez o Fernando Diniz no jogo contra o Fortaleza aí, que foi sensacional. A partir da hora que o Vasco fica com 10 jogadores, o Fernando Diniz ele não faz substituição nenhuma, apesar de ter aí um volante expulso. O que ele faz, o Fernando Diniz, para mim ficou bem claro. Quem acompanha futebol há mais tempo, futebol raiz, algo que a gente sempre escutava muito dos treinadores, dos comentaristas, é que quando uma equipe fica em superioridade numérica, é fazer o tal do para-brisa, né? O Luxemburgo fala muito isso, de fazer a bola ir de um lado para o outro, de um lado para o outro, para achar espaço. E hoje, do jeito que o futebol é dinâmico, se a sua linha defensiva começar a balançar de um lado para o outro só com 4 jogadores, fatalmente você vai tomar o gol. Então, o que fez o Fernando Diniz? Ele basicamente montou uma linha de 5 em que ele coloca o Barros de zagueiro centralizado. No segundo tempo, que o Barros cortou de bola, o Barros foi um monstro no segundo tempo da partida. Aí ele fez uma linha aqui que tinha Nuno, Coutinho e Andrés Gomes e deixou o Rayán mais aqui na frente. Basicamente como fosse um 5-3-1. O problema é que Nuno e Coutinho, nessa linha aqui, cansaram. E óbvio, não é o modelo que agrada esses dois jogadores, que são muito técnicos. O que fez o Fernando Diniz no segundo tempo? Promoveu as alterações necessárias que teve aqui, fez a substituição entre Nuno e Coutinho, colocou o Puma na lateral, trouxe
o Tietê para poder jogar no meio, que realmente é a sua posição, e lá na frente deixou a velocidade aí de Ryan e Andrés Gomes para poder puxar esse contra-ataque. Com a entrada do David, ficou a mesma coisa. Então, só para trazer aqui que virou essa linha de 5, 3 jogadores marcando depois da substituição e o Ryan aqui na frente ganhando na velocidade. Para o jogo de segunda-feira, o Hugo Moura está suspenso. Acredito eu que ele vai fixar mais o Barros, deixar aí. Aí ele volta basicamente para aquele 4-2-3-1, que a gente já está aí bem acostumado de ver o Vasco jogar, com o Tietê aqui na frente, Andrés Gomes de um lado, Ryan lá na frente, Coutinho aqui, Nuno, e a dupla de volantes Tietê e Barros. Provavelmente com o Barros mais centralizado, com o Tietê aqui no lado entregando mais dinamismo. Se tem uma pergunta que eu respondo sempre é a questão dos volantes. Quem deve ser o titular do Vasco? Apesar do Hugo Moura não ter ido bem no último jogo, inclusive eu vou falar sobre o Hugo Moura no Acorda de amanhã. Eu acho um pouco pesado as críticas do torcedor. Respeito, mas amanhã eu vou trazer alguns argumentos em relação ao Hugo Moura para a gente debater no Acorda Vascaíno. Eu acredito que quando a gente pega uma equipe forte, uma equipe técnica, uma equipe rápida do outro lado, a dupla de volantes tem que ser Hugo Moura e Barros. Não sei como o Thiago Mendes vai voltar, quem sabe o Thiago Mendes bem possa até entrar no lugar do Hugo Moura e jogar ao lado do Barros. Agora, quando a gente precisa propor jogo, quando a gente precisa estar atrás do placar, quando a gente precisa ter mais qualidade, aí segura o Hugo Moura e joga o Tietê. Só que essas nuances podem acontecer até mesmo dentro da partida. Não é algo que você tem uma verdade absoluta. No futebol, você pode começar com uma equipe, existem cenários. Por exemplo, para encerrar o meu Faísca Tá Onde hoje aqui, ver como o futebol é. Essa semana o Vasco ficou com 10, o Verratti não entrou dentro de campo. E não tinha como o Verratti jogar. Agora vamos fazer um outro exercício. Se é o Fortaleza que fica com 10, se o Vasco fica senhor do jogo, se o Vasco vai lá e aluga o campo do adversário e começa a jogar lá em cima com posse, cruzamento na área e tudo mais. Qual é o jogador que teria que entrar? O Verratti. Então, dependendo da situação, hoje o Diniz tem várias opções e o mais importante, com vários jogadores que executam mais de uma função. E isso é primordial. Você ter dentro do elenco jogadores que executam mais de uma função e jogam em mais de uma posição. Isso é sensacional. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha de hoje? Tá empolgado igual o Faísca tá? Ou não? Acha melhor esperar um pouco mais? O que você acha? Deixe seu comentário aí embaixo e eu vou pedir, por favor, senta o dedão no like. Tá fechando o vídeo agora? Senta o dedão no like e dá aquela moral. Segue programação completa e repleta do canal Atenção Vascaínos durante o final de semana. Um abraço, tudo de bom e tamo junto. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!